vir meu querido Pedro do IBGE para a gente falar um pouco mais sobre os resultados deste censo, né, Pedro? Bom dia, seja bem-vindo. Valeu, bom dia. Nós estamos sempre aí agradecendo novamente a oportunidade de poder conversar com vocês. Maravilha, a satisfação é nossa, até porque recentemente algumas notícias foram divulgadas já sobre aqueles levantamentos extra, eu diria, além da contagem somente de quantas pessoas vivem em cada lugar, né, Pedro? Isso. Como a gente sempre vinha dizendo, né, o IBGE aos poucos ia divulgando dados temáticos e aumentando o nível de complexidade desses dados divulgados à medida que o tempo ia passando e as análises estatísticas fossem sendo feitas, né? Então nós tivemos aí, né, o que a gente chama de idade do Brasil, né? Tivemos a pirâmide etária, a razão de sexo, várias informações aí bem interessantes que ajudam a gente a entender melhor aí a nossa população, o quão jovens ou idosos somos, né? Sim, nesse aspecto chamou atenção, porque realmente a idade da nossa população está aumentando, né, Pedro? Com certeza. A pirâmide etária clássica, que era aquela da década de 70, tinha uma base muito grande, muitas crianças nascendo, né? As famílias tinham 4, às vezes 5 filhos por casal. E o topo da pirâmide bastante estreito, ou seja, a gente tinha poucos idosos, né? A expectativa de vida não era tão grande, né? Com a qualidade de vida melhorando, com as pessoas tendo acesso a métodos contraceptivos, né? As pessoas tendo acesso à informação, as pessoas têm menos filhos, então a base da pirâmide foi diminuindo. O que foi alargando? Foi o meio ali, né? O que a gente chama de vida adulta, né? Agora ficou quase um balãozinho. Exatamente, então. Quase um balãozinho com o topo ali começando a crescer. Então nós temos tido uma expectativa de vida maior, temos tido mais idosos, mais pessoas em faixa idade de trabalhar, mas uma preocupação é essa: a base da pirâmide tem enxugado muito rápido, né? Então, por exemplo, uma questão que já se levanta, a previdência, né? A pessoa se aposenta, hoje como que funciona o nosso sistema de previdência? Quem está ativo está pagando a aposentadoria de quem já se aposentou. Só que a gente tem cada vez menos gente nascendo para poder pagar esse pessoal que vai se aposentar, né? Então, eu mesmo já nem sei se vou conseguir me aposentar, se eu vou ter gente para pagar a minha aposentadoria. Então, é uma preocupação que o governo começa a ver cada vez mais essa questão da aposentadoria, né? Daí a importância de se ter esses dados à mão para planejar o futuro, né? Isso. E em outro sentido também, isso tudo da idade, do aumento é para o país inteiro? Não tem diferença por estado, por região, no Brasil? Tem várias diferenças, né? Mato Grosso mesmo é um estado muito jovem, né? A nossa mediana de idade, não é média de idade, é mediana. Então, o que é mediana de idade? Você pega toda a população de Mato Grosso, ali, os 3,5 milhões, e divide pela metade. Qual que é a idade que vai estar na metade ali? Mato Grosso, se não me engano, é 32 anos. Então, nós temos metade da população abaixo de 32 anos e outra metade acima de 32 anos. Isso é uma indicativo de que Mato Grosso é um estado jovem. Eu acho que é o 8º estado mais jovem do Brasil. Roraima, se não me engano, é o mais jovem, tem 27 anos de mediana. E aí, você fazendo um zoom aqui em Mato Grosso, Sorriso tem uma mediana de idade de 29 anos, que é mais jovem do que a média de Mato Grosso. Exatamente. Olha. Estamos entre os municípios mais jovens de Mato Grosso. Isso diz muita coisa. Muita gente que vem de fora, aquela mão de obra ali. É a migração, exatamente. no caso, que muda isso aqui. E outra coisa que implica essa migração é nós termos uma razão de sexo de homens maior do que de mulher, né? No Mato Grosso todo isso. O Sorriso também é não, assim? Não. Sorriso se destaca, tá entre os que tem mais homens em relação a mulheres. Olha aqui em Mato Grosso. Justamente pelo pessoal que migra para cá em busca de trabalho. Nós sabemos que pelo tipo de trabalho que é oferecido aqui, né? Muita mão de obra de lavoura e tudo mais, tende a ter mais homens trabalhando do que mulheres. Então, a nossa razão de sexo é 103, ou seja, para cada 100 mulheres em Sorriso, nós temos 103 homens. Olha só, isso é um dado interessante. O estado de Mato Grosso também tem mais homens do que mulheres. Isso, se não me engano, agora quase 54% de masculino, pelo que eu vi. Isso, é um pouco maior masculino, mas Sorriso ainda está dentro daquelas faixas que tem mais homens acima da média do estado, né? Do município de Sorriso, além destes, tem mais algum outro dado que chamou a atenção de vocês aí durante esse trabalho todo? Aliás, agora, né, com as análises pós que estão sendo feitas pelo IBGE em relação à nossa população, Pedro. A gente tem, né, um outro dado interessante, é o índice de envelhecimento, né? Ele pega a população de idosos acima de 65 anos
e cruza isso com um grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos. Então, Sorriso tem um índice de envelhecimento de 18,95. Se você pega, por exemplo, o município de São José do Povo, ele tem um índice de envelhecimento de 109,7. Então, é um município muito, muito velho, assim, entendeu? De pessoas com mais idade. Exatamente. Os jovens saem de lá. Então, assim, para um grupo de 100 crianças de 0 a 14, você vai ter 109 idosos. Sorriso, para um grupo de 100 crianças de 0 a 14, a gente tem só 18,95 idosos. Não chega nem a 19 idosos. Então, é um município que ainda tem uma força de trabalho muito forte. Lá em São José do Povo, o pessoal saiu de lá para procurar emprego e ficaram lá só os idosos aposentados. Então, é um índice muito interessante para mostrar que Sorriso ainda tem um futuro longo aí de bastante trabalho, de muita gente vindo para cá em busca de oportunidades, desenvolvimentos, que a gente vê aí, né? Os bairros, loteamentos de um dia para o outro sendo feitos, né? Isso impacta também na geração de renda, né, Pedro? Igual você falou de trabalho, que lá as pessoas estão para receber aposentadoria, basicamente, ou benefícios, etc. E aqui se produz, se gera riqueza. É diferente isso, né? Exatamente. Aqui um dado que ainda vai ser divulgado, que eu estou muito ansioso, é o PIB per capita. Ah, sim, ainda não saiu esse ainda não saiu. Porque, na verdade, não seria o PIB per capita, é a nossa renda per capita, né? Porque o PIB é relacionado à parte de geração de riqueza, né? No censo, a gente pergunta sobre a renda das famílias. Então, vai ser a renda per capita. Uma das coisas que vai compor depois o IDH municipal são esses dados, né, de idade da população. Depois vai entrar a renda per capita e dados de saneamento básico também. A gente espera um salto grande do IDH de Sorriso e vale sempre destacar, né? O último dado de IDH municipal que nós temos aqui é de 2010, né? Vamos relembrar o que é IDH para quem de repente está aí na dúvida, Pedro. O IDH ele é um índice de desenvolvimento humano e ele é calculado pela PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, não é um dado que é calculado pelo IBGE, ele é calculado pela PNUD, da ONU, em cima dos dados do censo do IBGE. Perfeito. Então, de 2010 para cá, além de ter dobrado a população, nós tivemos mais gente com acesso, né, a esgotamento sanitário, a renda das famílias também aumentou, o salário médio das famílias aumentou. Então, a gente espera um salto do IDH que vai colocar Sorriso ali no topo do estado e talvez até do país. Não estávamos, então, entre os melhores, digamos, mas agora a tendência é que venhamos a estar. Com certeza, porque houve muito investimento público em infraestrutura de 2010 para cá. A gente Perfeito. Percebeu isso no município. Então, tem municípios, por exemplo, cresceram, mas de forma mais desordenada, assim. Por exemplo, Rondonópolis, Cuiabá, o investimento público ele não acompanhou tanto o crescimento dos municípios, né? Mas nós temos os nossos cases aqui, né? Sinop, Sorriso, Lucas e Mutum, que mostra que o poder público ele foi acompanhando ali, antevendo, né, possíveis problemas. O crescimento. Exatamente. Então, assim, você não... A não ser em alguns casos, a gente sabe aqui em Sorriso, você vê muito pouco, assim, esgoto a céu aberto, aquelas valetas a céu aberto, né? Lá em Cuiabá, em Várzea Grande, você vê bairros centrais que ainda falta asfaltamento, entendeu? Muita coisa assim. Que é um dado que a gente também pega antes do censo, que é justamente isso. Os lugares onde tem asfalto, onde é terra, onde tem calçado, isso também vai compor os dados do IDH. Perfeito. As outras pesquisas que o IBGE tem feito, ainda tem dados para divulgar do censo, né? O que mais a gente pode esperar aí? Além dessa questão da renda média, o meu pai, ele é engenheiro da Caixa Econômica, ele está doido para o IBGE divulgar os resultados por setor censitário, que é aquela menor unidade de investigação do IBGE. Os dados por setor censitário são riquíssimos para empresas e outros órgãos do governo. Nós queremos também saber quantos moram aqui, lá, exatamente, lá, aqui em Sorriso. O setor geralmente ele implica o próprio bairro, né? Uhum. Ou a gente pega um bairro e divide em 2, 3 setores, dependendo do tamanho do bairro. Isso ainda não saiu aqui. Esses dados por setor não ainda saiu não e eles vão ter uma investigação mais profunda, mais detalhada dos dados. E, por exemplo, o meu pai lá como engenheiro da Caixa, ele usa para ver, fazer avaliação de imóveis, né, avaliação de terreno, e eles usam a renda média e outros dados para poder estimar os valores dos imóveis também. Perfeito. Então, assim, sei lá, digamos que vai vir aqui em breve o Burger King, ele vai ver essa questão
Onde de vai como se é- instalar? onde a gente vai instalar o Burger King. Eles pegam os dados do censo e eles têm toda uma equipe que Olha aí. analisa isso. Então, são dados não só para o governo planejar, mas para a iniciativa privada também, né? Maravilhoso. Tem prazo já para isso ser divulgado ou não? Ainda não temos a data, mas também tô eu curiosa. vou informar sempre vocês. Maravilhoso. assim que A gente tiver. está muito curioso aqui também para saber. Eu tenho certeza que quem nos ouve também, né? Para saber em qual região tem mais pessoas vivendo hoje aqui em Sorriso. Isso vai ser bastante interessante. Em 2010, por exemplo, o bairro Rota do Sol, ele era um bairro novo, praticamente tinha poucas residências agora, que lá praticamente triplicou de tamanho. Verdade. Então, muita coisa para a gente investigar e ver como é que ficou aí nesses 12 anos que passaram. né? Já vai ficar convidado, então, para voltar para cá quando tiver novidades aí para trazer para gente, Pedro. É isso aí. Lembrando, né, o ouvinte, a população de Sorriso, o IBGE não é só censo, nós temos muitas pesquisas em campo. Estamos no momento com a PNDS, que é aquela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que investiga, né, homens e mulheres em idade fértil e faz perguntas sobre sexualidade, sobre planejamento de filhos, até questão de violência contra a mulher. São dados muito interessantes. Uma pesquisa que foi encomendada pelo Ministério da Saúde. Nós estamos com as meninas em campo. Estamos Aqui em Sorriso, Aqui em inclusive. Sorriso e Olha. região. Estamos recebendo apoio externo também, porque infelizmente não conseguimos, tivemos um Contratar. seletivo, não conseguimos contratar homens. Tá faltando só as gente mulheres para trabalhar, que eu tô olha aí, contratando. viu? Então, no momento, eu tô com 6 agentes de pesquisa, todas mulheres. Sou o único homem lá. Puxa, Maria. Mas vai funcionar. Vai. Quando tiver novidades, então, você já está convidado a voltar aqui. Por enquanto, muito obrigada aí pelos esclarecimentos para gente. Valeu, eu que agradeço novamente o espaço. Um bom dia a todos e chuvinha abençoada essa.